que já está preparado no forno dele. Olha que tremendo. Pelo vale eu posso passar, porque ele pode tudo. Às vezes a gente canta um louvor e não sabe o que está cantando, né? Então nós podemos passar pelo vale, amém? Aplaude ao Senhor pela vida dela. Deus abençoe, pastor, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus, igreja. A paz do Senhor Jesus para os meus irmãos que estão online. Um cheiro santo, em especial para a Tânia. E ela vai entender. Deus te usou tremendamente na sua casa para falar comigo. E você está entendendo o mistério, né? Eu gostaria de rapidamente de compartilhar uma palavra com vocês. Quando eu fui convidada para ministrar essa palavra, no dia que a pastora começou a ministrar sobre as mulheres inabaláveis, o Senhor falou assim para mim: prepara-te porque você vai ministrar. O Senhor não deixa ninguém confundido nem envergonhado. Ele sempre nos avisa, nos alerta, nos direciona. Basta a gente estar sensível para ouvir. E quando o Senhor falou, eu ainda falei, eu? Mas a pastora nem falou nada, né? Porque foi no primeiro dia. Eu falei assim, ela é uma série que ela vai pregar. Mas o Senhor falou assim, mas você vai, porque você vai contar um testemunho. E para quem estava aqui na última vez que eu preguei, que foi em outubro, eu disse que eu teria um outro testemunho para contar. Vamos lá, abrir no livro de 2 Reis, capítulo 5. Essa palavra não tem muito tempo que ela foi ministrada aqui pela pastora Gi. Foi tremendo. E o Senhor falou para mim, você vai falar de novo para a minha igreja. Eu falei, mas não tem tanto tempo. Mas é essa palavra. Mas eu podia falar A, B, mas o Senhor falou, mas é essa palavra. E depois lendo, eu fui entender quando eu comecei a ouvir as pregações sobre as mulheres inabaláveis, eu fui entender por que Deus tinha feito essa direção para mim. Coloca o versículo 1, por favor. Naamã 5, né? É o 5, versículo 1. Naamã é curado da lepra. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor. E de muito respeito, porque ele, o Senhor, dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. Aí vamos lá para o 3. E disse esta sua senhora, tomare que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Vamos lá no 14, que diz assim: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. E você vai se assentando, dando glória a Deus. Pode aplaudir ao Senhor. No ano de 2015, foi a primeira vez que eu ministrei dentro de uma igreja. Numa consagração, e foi esta palavra. O Senhor me fez lembrar que foi esta palavra que eu ministrei. Só que o Senhor me deu uma direção diferente dessa vez, dentro dessa palavra. A lepra, naquela época, ela tipificava uma condição espiritual da pessoa, do homem. Todo homem que tinha lepra, ali já sabia que aquele homem ele tinha algum problema. Ele ou estava em pecado, alguma situação terrível tinha com ele. Então era sinônimo de vergonha a pessoa ter lepra. Porque além dele ter que ficar isolado, porque era uma doença na época incurável, ainda tinha que tomar cuidado para não contaminar outras pessoas. Agora imagina Naamã, a gente acabou de ler que ele era um homem valoroso. Naamã era o chefe mais poderoso. Ele era como se fosse, para a gente poder entender, um militar aqui no Brasil de alta patente. Você imagina o cara mais poderoso do exército. Assim era Naamã, na Síria. Um homem poderoso, né, que tinha tudo às mãos dele, mas ele carregava em si algo que ele escondia
através daquela farda, através do seu armamento. Imagina Naamã todos os dias chegando em casa, ele tendo que arrancar aquela situação, um homem que dava ordens, que as nações tremiam diante dele por conta do teu poder, porque ele era poderoso. Estavam ganhando várias guerras, já havia enfrentado Israel, e a gente acabou de ler que uma menina que era escrava dele, essa menina ele ganhou essa menina através da guerra, porque ele tomou ela para si, quando ele teve a guerra contra Israel. Agora você imagina este homem, com toda essa patente, com todo esse poder, com todo o dinheiro, glamour, visibilidade, status. Este homem chegava em casa todos os dias e tinha que se deparar com uma situação, uma doença incurável. Algo que diante da sociedade era desprezível. E ele tinha que esconder isso. Isso não podia ficar visível. Mas essa menina, a Bíblia vai dizer que ela era uma menina muito pequena, algumas traduções dizem. Essa menina muito pequena que havia sido levada da sua nação, do meio do teu povo, da sua cultura, da sua proteção familiar, tirada do seu pai, da sua mãe, talvez de irmãos. O Espírito Santo não nos revela o nome dessa menina, mas aqui conta que ela foi levada como escrava. E ela vai para a casa deste homem. Essa menina tinha todo o direito de ser uma pessoa depressiva. Todo o direito de ser amargurada. Todo o direito de ser revoltada. Ela tinha todo o direito de querer ficar calada, não querer papo com ninguém, não querer se misturar. Mas quando ela soube da condição do Senhor dela, ela se moveu de uma compaixão tão grande. Ela esqueceu a condição dela. Ela colocou no bolso, talvez a dor que ela estivesse vivendo naquele momento. Ela colocou no bolso a revolta dela. O direito dela havia sido aniquilado. E ela abriu mão das suas vontades para viver a vontade de Deus. Essa menina chega na sua senhora, como profeta de Deus, como ponte, como uma ponte, para que a bênção chegasse até Naamã. E ela declara, fala assim: olha, minha senhora, eu conheço alguém, que se ele for até ele, ele será curado. Sabe o que isso significa, meu irmão? Que quando nós somos pessoas saradas, transformadas, independente da situação, do ambiente, do cenário que estamos, nós vamos ser ponte na vida de alguém. Quando eu estava lendo novamente essa palavra, o Senhor me fez uma pergunta: quem são vocês diante da adversidade? Vocês são ponte ou são abismo? A ponte, ela vai ser o lugar para que a bênção chegue até a pessoa. O que nós somos diante de Deus? O que nós somos diante da igreja? O que nós somos diante do povo de casa? O que nós somos diante na rua? O que nós somos diante lá no mercado? O que nós somos diante lá na escola? O que nós somos diante lá no nosso emprego? Será que nós estamos sendo ponte ou abismo na vida de alguém? Uma mulher inabalável. Aqui nós estamos falando de uma menina ainda, cheia de medos. Eu imagino ela, cheia de tremores,
estava no meio de pessoas que não era a mamãe e o papai dela. Numa nação que não era a nação dela. Com pessoas que ela nunca havia convivido antes. Mas ela abre mão disso para viver o propósito de Deus. Para que a bênção chegasse até Naamã. Naamã, este homem poderoso, ele vai até o rei dele. E ele pede a carta de liberação. Um princípio de obediência. Não podemos fazer as coisas de qualquer jeito, meus irmãos. Não podemos agir somente por impulso. É lá, pá, eu vou. Não. Nós temos um Deus. E nós devemos obediência e satisfação a Ele, sim. Nós temos esposo e nós devemos satisfação, sim. Nós temos pais, nós temos filhos, nós temos compromisso. E a obediência, ela vai produzir a bênção na minha e na tua vida. Naamã, pode aplaudir ao Senhor. Aleluias. Eu não vou demorar. Ela decide nesse meio desse caos liberar a palavra para Naamã. E no coração de Naamã brota uma esperança. Ele chega até o rei. E o rei, só para vocês terem uma noção, em 2004 foi feito um estudo sobre os valores que foram liberados sobre a vida de Naamã. Equivale convertendo em dólar, esse valor que depois vocês vão ler, todo este capítulo, o valor que o rei liberou para esta viagem foi o valor de 3 milhões de dólares. Vocês imaginam o posicionamento deste homem naquela nação? O rei pegar, liberar 3 milhões de dólares. E a pastora falou que estava sendo liberado sobre nossas vidas aqui. E na minha casa o Senhor falou assim, que hoje era noite de liberação. E eu chorei quando eu ouvi a pastora falando aqui, porque foi a confirmação do que Deus falou para mim em casa. É noite de liberação. Tem carta de liberação para crente aqui esta noite. Tem recurso de Deus chegando para a vida de alguém aqui esta noite. Aleluias! Aleluias! E não esqueça de ser fiel a Deus quando o recurso chegar. Mas Naamã, imagina, catou lá aproximadamente seus 3 milhões de dólares e foi até o rei de Israel. Apresentou a carta. Só que o rei, quando pegou aquela carta, ele ficou muito indignado. Ele rasgou as vestes, ele não entendeu. Na cabeça dele houve uma grande confusão. Ele achou que aquela carta ia ser uma liberação para ter outra guerra. Eles tinham acabado de passar por uma guerra. Aquela época, a forma de rasgar as vestes quer dizer indignação. Dizer que não estava confortável com aquela situação. E Eliseu, o profeta, o qual a menina inabalável, ao qual ela tinha mencionado, ele ouviu essa história e falou, manda trazer Naamã. O recado chega até Naamã. Naamã pega a sua comitiva e vai até Eliseu. Só que chegando lá, Eliseu não recebeu Naamã. Nós precisamos aprender e sermos maduros em Cristo. Nós precisamos parar de ser crente mimimi. Aqui Naamã, ele foi um mimimi. Porque quando ele chega até lá, Eliseu não recebe ele manda um mensageiro e diz para ele, vai lá e mergulha no Jordão. Imagina a indignação daquele homem. Ele estava com todo aquele valor, com todo o recurso necessário. Creio eu que na cabeça dele era, chego lá, tenho dinheiro, vão fazer, né? Porque eu sou o cara, eu tenho poder, eu estou com a liberação, então vou chegar lá, ele vai colocar a mão sobre mim, pá,
o milagre vai ser executado. Só que já foi lhe falado também esta noite que precisa haver uma ação da nossa parte. Nós queremos viver o milagre, mas não queremos agir diante de Deus. O que é que falta para mim, para você agir, ter uma ação diante de Deus? A última vez que eu ministrei aqui, eu falei que eu estava num processo que logo eu teria um testemunho para dar. Após aquela ministração, eu tinha feito alguns exames no mês de abril. Só que os irmãos aqui acompanharam, foram várias situações de enfermidade na minha família. Minha mãe ficou muito doente, meu esposo foi para a UTI. Glória a Deus que eles foram curados, já contei todo esse testemunho aqui. E meus exames ficaram engavetados, porque a rotina era tão doida de cuidar deles, para lá e para cá, compromissos. E eu esqueci de marcar o retorno. Quando eu volto na médica, a médica olha meu ultrassom, ela falou assim: nós temos um problema aqui. Eu falei: um problema? Eu faço exame periódico todo ano. Ela falou assim: você está com uma suspeita de câncer no ovário. O meu mundo caiu naquele momento. Eu contei só para 4 pessoas. Porque tem horas que não é para a gente sair falando para lá e para cá. Tem hora que tem que ser no secreto. Tem momentos na vida da gente que tem que ser no secreto. E ali Deus permitiu eu passar por aquela situação. E eu passei 2 dias da minha vida chorando, prostrada. Porque eu imaginava assim: eu tinha perdido uma amiga há uns 3 anos atrás com câncer de ovário. Eu trabalhei no hospital durante muitos anos e os médicos de lá, que eram GOs, eram meus amigos, e eu conversava muito com eles. E eu sempre soube que o câncer de ovário é o câncer mais difícil de ser tratado. Porque quando ele aparece no exame é porque ele já está tomado, não há o que fazer. Não há um exame preventivo para poder detectar ele no início. Quando ele aparece é porque ele já tomou conta. E eu falei: meu Deus, eu perdi a Maria há tão pouco tempo. E aí eu olhava para o Pedro, eu chorava. Eu olhava para minha mãe, eu chorava. Eu olhava para Orlando, eu chorava. Eu fiquei 2 dias chorando 24 horas. E eu falava assim: mas se eu for embora, tudo bem, eu sei que eu tenho eternidade para mim. Estar com o Senhor vai ser maravilhoso para mim, mas e eles? Quem vai cuidar deles? Quem vai cuidar da minha mãe? Quem vai cuidar do Orlando? Quem vai cuidar do Pedro? Eu entrei em desespero. Porque a morte estava batendo na minha porta. E eu fiquei muito desesperada, porque eu falei: meu Deus, eu não preparei. O meu maior desespero é porque eu falava: eu não preparei o Pedro para isso. Eu super protegi ele. E agora? Quanto tempo de vida eu vou ter? Será que vai dar tempo de eu ensinar alguma coisa para ele aprender a se virar? Porque no momento de desespero é só isso que a gente pensa. E aí a pastora, fiquei falando muito com a pastora, com algumas irmãs, e muito prostrada, assim, deprimida mesmo. Fiquei deprimida esses 2 dias. Mas eu vim para o culto. Eu vim para o culto e eu só chorava. E aí o Senhor ministrou o meu coração: filha, chega de ficar prostrado. Eu te chamei para a guerra. Levanta e vai orar para aquele que está enfermo. Levanta e vai ser ponte na vida de alguém. De você cuido eu. Eu falava assim: como que eu vou orar por alguém se eu estou com uma suspeita de câncer? Eu não consigo nem orar por mim. E o Senhor falou: só libera a palavra. Eu saí orando naquele dia. Pá, orei por um, orei por outro. Acho que foi o dia que eu mais orei por pessoas aqui na igreja.
Quando terminou o culto, eu olhei para Deus assim e falei: qual é o meu problema mesmo? Toda a angústia da minha alma, todo o pavor que estava na minha alma, toda a tristeza que tinha me consumido, ela caiu por terra naquela noite. E o Senhor me inundou de uma presença. E o Senhor me inundou de uma fé. O Senhor colocou descanso no meu coração naquela noite. Mas a suspeita estava lá. O tumor estava lá no exame. E tudo indicava que era maligno. A médica falou assim: ó, nós vamos ter que retirar todo o seu ovário. Eu não sei o que o oncologista, você vai ser encaminhado para o setor de oncologia. E eu não sei qual vai ser o procedimento que ele vai fazer. E eu tive que ficar à espera, porque eu faço tratamento pelo SUS. E ali, só que quando eu fui fazer, eu fiz um exame particular, porque eu não aguentei esperar, porque a ansiedade é muita. E ali eu já tive um sinal de Deus naquele exame. O primeiro, tudo indicava que era um câncer. O segundo indicava que era um tumor, mas com aspecto benigno, mas precisava fazer biópsia. E de qualquer maneira a médica já havia um decreto sobre a minha vida: você vai ter que fazer cirurgia, sendo maligno ou benigno, nós vamos ter que retirar esse ovário, porque o tumor é grande, não tem como ficar com você. E a gente em oração, a palavra foi liberada sobre a minha vida, a pastora orou, orou, as meninas, minhas irmãs que são mais próximas de mim, tudo no propósito, em oração pela minha vida. E eu não sei se vocês lembram, há poucos dias atrás, num culto, eu tinha acabado de chegar de viagem, eu estava lá embaixo e a pastora falou, Deus tomou a vida da pastora e falou assim: manda, eu não sabia nem o que estava acontecendo aqui em cima, porque eu estava lá na cozinha. Manda chamar a pastora Cris. Manda chamar a pastora Cris. E eu cheguei aqui até assustada, porque eu não sabia, a igreja estava no mover. E eu fiquei sem entender o que estava acontecendo, com o olho desse tamanho, que não é pequeno. E Deus toma a boca da pastora para falar para mim que o Deus das causas impossíveis, o Deus das doenças incuráveis, Ramanai, oh, Ramanai, oh, Ramanai, Charabarás. O Deus que tudo faz, o Deus que tudo pode, o Deus que reverte a tristeza e converte a alegria. Ele me visitou aquela noite. Ele me visitou de uma tal maneira. Eu saí com a confiança do meu milagre. Eu poderia ter ficado prostrada. Eu poderia. Mas o Senhor falou para mim: engole o choro. Engole o choro e vai cuidar das almas. Engole o choro e libera a palavra. Engole o choro e vai limpar a igreja. Engole o choro e vai servir o profeta. Engole o choro e vai fazer a obra. Engole o choro e vai estudar a minha palavra. Não é a sua condição, não é esse cenário que você está vivendo que define quem você é em Deus. O Deus das causas impossíveis está aqui esta noite. Naamã,
não entendeu. Porque houve um comando, houve a voz de Deus através do profeta. Vai lá e desce o Jordão. E lá no Jordão, sabe o que significa Jordão? Descer. Só que o Jordão era um rio muito turvo. E na região havia outros rios mais formosos. Imagina, ele falou, mas o chefe, ter que ir numa água turva para me banhar? Dar 7 mergulhos? Mas descer vai muito além. Descer significa você ir para o Calvário. Calvário significa você descer para você se levantar limpo, curado, restaurado, liberto, salvo. E Naamã, muito indignado, mas ele ouviu um dos teus servos. Falou para ele, ouve a direção. Escuta a direção de Deus e vai lá e faz o que tem que fazer. Porque Deus não queria só tratar do físico. Naamã tinha uma doença muito pior do que a lepra, que era o orgulho, a doença que estava escondida, a doença da alma. E antes de fazer a obra por fora, Deus queria fazer a obra por dentro, porque é de dentro para fora. Nós queremos milagres imediatos, sim. Mas se Deus ainda não completou a obra na tua vida, é porque Ele está trabalhando, é porque Ele está costurando, é porque Ele está moldando. Quando Naamã entendeu isso, meus irmãos, aquele mergulho fez com que ele fosse limpo. Quando ele se levanta de cada mergulho que ele dava, esse mergulho não tem nada, não é porque houve nenhuma magia, não houve magia. Foi 7 vezes, porque isso vai falar da perfeição de Deus. O número 7 é tudo que Deus faz, Ele é perfeito, Ele é pleno, Ele é absoluto, nada é pela metade. E cada mergulho que Naamã ia tendo, Deus ia limpando ele da vaidade, do orgulho, porque ele foi orgulhoso, ele foi prepotente, ele foi soberbo. O que é que você precisa se desprender nesta noite para receber o milagre de Deus? Faça essa pergunta para você mesmo. O que é que você tem que deixar aqui, no altar? Porque a palavra fala, vinde de mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. Aleluias! Ele tem alívio para mim e para a tua alma, irmãos. Mas para isso é necessário nos entregarmos no altar, nos desprender das nossas verdades e viver a verdade de Cristo. Quando ele entendeu isso, que era necessário ele se desprender do orgulho, da vaidade de alma, da soberba, da prepotência, da altivez, porque eu imagino ele altivo, eu, um homem poderoso, como assim me rebaixar? O cara não vinha me atender, mandar um mensageiro. E assim é eu e você muitas vezes. Porque eu não recebi um sim de Deus no primeiro instante. Foi necessário eu descer. Foi necessário eu obedecer. Foi necessário eu rasgar o meu coração diante de Deus. Foi necessário eu pedir perdão e liberar perdão no mundo espiritual. Quando eu... Aleluias. Depois daquele dia que a pastora liberou, que Deus tomou a boca dela para falar naquele culto, que ela chamou algumas pessoas aqui na frente. A pastora não sabia, mas naquela semana eu ia ter uma consulta, que ia ser o ponto decisivo da minha vida. E aí eu levei todos os exames. Quando eu chego lá,
O médico começa a folhear e olha. Eu fiquei muito tempo, mais de 1 hora com o médico no consultório. Vocês já viram isso? Médico do SUS? Fica mais de 1 hora? Não existe isso. Mas ele ficou, ele olhava. Eu falei, e agora? Meu Deus do céu. Ele falou assim, eu não sei o que aconteceu aqui. O seu primeiro exame, a indicação realmente que você estava, com um tumor maligno, e a única coisa que dava para fazer aqui seria realmente a cirurgia, tirar o seu ovário, depois a gente ia ver qual seria o procedimento a seguir. Mas aí o segundo exame já deu que ele estava... não estava muito claro o que era. Mas nesse terceiro exame aqui, está descartado. Não tem tumor. Não tem tumor maligno. Não tem. Ramanai. O Senhor, Ele fez além daquilo que eu pedi. E havia sido liberada esta palavra que Ele ia fazer além do que imaginávamos. Creia, meus irmãos, quando a palavra for liberada. Toma posse, meus irmãos, quando for liberado sobre a sua história. O Deus de obras completas. O Deus de obras completas. Filipenses 1:6. Coloca aí para mim, por favor. Aleluias. Eu quero convidar a evangelista Elaine para subir aqui no altar. Ela vai louvar um louvor. Aleluias. E durante o dia Deus confirmou o louvor através da irmã. Me mandou um louvor sem saber que ela nem sabia que era eu que ia ministrar. E ela me manda um louvor. Eu falei, meu Deus do céu, como o Senhor é perfeito. Aleluias. O mesmo Deus que curou a vida de Naamã. O mesmo Deus que fez Naamã descer para ele subir curado. É o mesmo Deus que está aqui esta noite. Naamã não pode comprar com seus 3 milhões de dólares a cura dele. Porque a única coisa que pode ser comprado, a nossa cura, a nossa salvação, é o sangue puro de Jesus. O sangue do sacrifício da cruz. O sangue derramado no Calvário. Xarabarabarás. Xarabarabarás. A obra foi tão completa, que o médico falou para mim, minha irmã. Não, ele não falou minha irmã, não. Ele falou o meu nome, Cristina. Este tumor, nem pela cirurgia você vai precisar passar. O Deus de obras completas, nem pela mão do homem eu vou passar. Somente Ele podia fazer isso. Ele reverteu a minha causa. Ele vai reverter a sua causa também. Xarabarabarás. Ela vai louvar. Enquanto ela estiver adorando aquele que tem uma causa impossível. Xarabarabarás. O Deus das causas impossíveis está aqui esta noite.
O Deus da doença incurável. Ele está aqui, Ele está aí, Tânia. Ele visita aqui, Ele visita aí, Tânia. Xarabarabarás. Xarabarabarás. Você que tem, pode vir aqui à frente. Pode vir aqui, eu sei que a gente já orou impondo as mãos. Mas nós vamos adorar. Nós vamos clamar a Deus. Porque Ele vai fazer de novo. O Deus de obras completas vai completar a boa obra que Ele começou na minha e na tua vida. Aleluias. Quando eu olho para os meus projetos, eu confesso, fica tão difícil acreditar. Oh. Quando eu olho para as tuas promessas, acredito, vai valer a pena esperar. Ah, Senhor, como vale a pena. Pois eu sirvo um Deus que é tão grande. Ele é grande para te curar esta noite. Ele é grande para restaurar a tua família, a tua casa, as tuas estruturas. Meu Deus, não metade. Ah, Ele não faz nada pela metade. Não, não, não. Ah, Ele vai completar, Ele vai completar. Aleluia, Deus. A totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer. O projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Em Jesus, pois eu sirvo um Deus que é tão grande. Senhor, meu Deus, aqui está teu povo, Deus. Senhor, meu Deus, aqui está a tua igreja, Pai. Cada um tem uma situação. Senhor, meu Deus, eu te peço, Pai, visita agora, Pai. Visita a saúde de quem estiver enfermo agora, Pai. Senhor, meu Deus, vai curando, Pai, vai limpando, Pai. Vai operando um milagre, Pai, sobre a vida dos meus irmãos, ó Pai. Senhor, meu Deus, vai, Senhor, faz a boa obra, Pai. Visita a casa, visita a família, Pai. Visita, Pai. Liberta, Pai. Ah, Espírito Santo, faz tudo novo se necessário for. Senhor, meu Deus, eu te peço agora, Pai, pelo poder que é no teu nome, pelo poder que é na tua palavra, Pai. Eu libero a cura, Senhor, sobre essa igreja. Eu libero a restituição. Senhor, meu Deus, em teu nome, Pai. Eu libero, Senhor, Espírito Santo, que tudo aquilo que estava travado, Pai, Senhor, meu Deus, que venha ser liberado agora, Pai. Um novo tempo, um avivamento genuíno sobre esta igreja, Pai. Espírito Santo, eu te peço agora, Pai, a tua intervenção, Senhor. Toma, Senhor, os órgãos. Toma, Senhor, a vida dos teus servos, Pai. Toma a mente, toma os sentimentos, Pai. Faz a obra completa, Pai. Libera, Pai, sobre a vida deles, Pai. Pelo poder que há em ti, ó Deus. Visita, Pai, os nervos, tendões, Pai. Aonde há uma enfermidade, agora venha bater em retirada. Aonde há uma doença incurável, agora seja curado. Em nome de Jesus. Toma, Senhor, a vida das tuas filhas, Pai. Senhor, meu Deus, libera, Pai, libera o novo. Renova, Pai, as forças, Pai. Ah, Senhor, meu Deus, visita, Pai. Toma, Senhor, diante das tuas mãos, ó Pai. Senhor, meu Deus, opera, Pai, o teu milagre, Pai.
O Senhor é o Deus de perto, o Senhor é o Deus de longe. Alcança lá, Pai. Faz a obra completa na vida dos meus irmãos, ó Pai. Ah, Espírito Santo da verdade, eu te peço, Senhor, e te agradeço, ó Deus, certo, Senhor, da vitória sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. E eu quero, pode aplaudir ao Senhor, igreja. A sua atitude de vir aqui à frente. Eu não vou mudar a situação, mas o Deus de obras completas, Ele entra na tua história e vocês serão próximos a dar bom testemunho de que Ele fez. Amém, igreja? E eu agradeço a minha rica oportunidade. E as palmas louvam ao Senhor.